Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre o espírito da depressão, demônio que causa depressão e o demônio que causa esquizofrenia. Como vencê-lo e quais são as suas atuações malignas na vida de uma pessoa. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e darei instruções acerca de batalhas espirituais e do mundo espiritual. Seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreva, deixa teu like e compartilhe com mais pessoas. Com certeza você já chegou a se perguntar porque existem muitas pessoas que têm depressão, esquizofrenia e até mesmo pessoas crentes que estão ficando depressivas. Os demônios da depressão, eles começam a atuar na vida de uma pessoa, sendo ela cristã ou não. Isso começa na mente. E isso acontece porque a pessoa dá brechas e legalidades para esses demônios atuarem. Principalmente quando uma pessoa tem um trauma e essa pessoa alimenta esse trauma. Esta pessoa alimenta esse sentimento triste, esse sentimento de angústia, esse sentimento de mágoa, de rancor. Esses espíritos começam a atacar a mente desta pessoa, lançando setas de angústia, lançando pensamentos de tristeza, pensamentos de inferioridade, pensamentos negativos, e essas pessoas não repreendem essas setas, elas alimentam essas setas. Como eu disse, elas alimentam os pensamentos negativos, pensamentos de angústia, pensamentos de inferioridade, que é isso que esses espíritos fazem na mente dela, e ali começa uma batalha na mente da pessoa. Espíritos colocando pensamentos negativos acerca da vida daquela pessoa, acerca do casamento dela, acerca da vida financeira dela, da saúde dela, e aquilo vai juntando. E aquela pessoa, ela não se posiciona espiritualmente para lidar com esse problema, porque ela não está preparada para enfrentar esta batalha espiritual que começa na mente para depois dominar o corpo. Então essas que eu disse são algumas brechas que a pessoa dá para que o demônio da depressão venha vencer a batalha espiritual na mente e assim ele possa conseguir controlar totalmente o corpo da pessoa. E assim a pessoa fica com depressão e muitas das vezes ela pode pensar até em suicídio e muitas das vezes até em se matar. Então isso é a situação final que uma pessoa que recebeu ataques desse espírito, mas ela não estava preparada, ela não se posicionou, ela não buscou a Deus e ela não estava cheia do Espírito Santo para poder vencer essa batalha espiritual, porque ela deu legalidades, ela deu brechas para esse espírito atuar na vida dela. Porque os espíritos malignos, eles trabalham através de brechas e portas que são abertas. Quando uma pessoa alimenta um sentimento de tristeza, quando uma pessoa alimenta um trauma, também é gerado uma brecha no mundo espiritual. A não ser também os pecados que a pessoa mantém oculto, os pecados que a pessoa mantém em sua vida, que também são portas para esse espírito atuar e vencer a sua vida. Quando uma pessoa alimenta o pensamento de inferioridade, aquele sentimento de angústia, de tristeza, de rancor, de mágoa, esses espíritos ganham poder sobre a vida da pessoa. Ou seja, a batalha que começou na mente através de pensamentos negativos vai assumir todo o seu corpo e assim se torna uma pessoa aprisionada pela depressão, o demônio que está causando depressão na vida dela. Então é muito importante uma pessoa ter a presença do Espírito Santo, a pessoa precisa ter o poder de Deus, a pessoa não pode dar brechas para que este demônio da depressão, até mesmo através de brechas em que ela alimenta sentimentos negativos, pensamentos negativos, sentimentos tristes, sentimentos de inferioridade, pensamentos em que o espírito maligno lança acerca da vida dela, pensamentos negativos. Isso tudo, se ela alimentar isso e continuar alimentando, deixar entrar no seu coração, esse espírito tem uma porta aberta para ele poder lhe aprisionar na depressão.
Da mesma forma, quando uma pessoa não é esquizofrênica e de repente ela se torna uma pessoa esquizofrênica, é quase a mesma situação. Demônios que atuam na mente da pessoa. Você pode notar que pessoas esquizofrênicas, elas têm demônios que atuam na sua mente e esses demônios causam alucinações na mente das pessoas que têm esquizofrenia, porque é uma batalha na mente, demônios atuando na mente. E se a pessoa não se posicionar, se a pessoa não buscar a Deus verdadeiramente, ela não vai conseguir se libertar dessa prisão em que esses demônios estão entrando. Certamente, quando o demônio atua dessa forma, é porque ele tem brecha. Se uma pessoa se tornou esquizofrênica, era uma pessoa normal, é porque ela deu brecha. Então, se uma pessoa se tornou uma pessoa depressiva, é porque houve-se portas, houve brechas para aquele espírito trabalhar, houve oportunidades. Então, esses dois tipos de espírito, esses espíritos que causam depressão, que causam esquizofrenia, eles atuam em cima da personalidade da pessoa. A pessoa se torna uma pessoa que muitas das vezes tem duas personalidades. A pessoa de repente fica triste, é uma coisa que não passa, a pessoa fica dependente de remédios, porque esses espíritos entraram através de portas e brechas que foram dadas a eles. Então, quando alguém alimenta muito traumas, alimenta sentimentos negativos, quando alguém não está com a sua vida espiritual preparada, não está revestido, quando uma pessoa está com portas abertas como pecados em sua vida, essas pessoas têm a grande chance de se tornar uma pessoa depressiva, porque a depressão vem em cima do sentimento negativo, da inferioridade que aquela pessoa está, daquela brecha que está aberta. Por isso que existem muitas pessoas que se encontram com portas abertas em pecado, porque elas não se contentam com a sua vida normal, elas querem praticar o erro para poder alimentar aquele sentimento de tristeza. Então, aonde existe depressão, primeiro se houve brechas e esses espíritos entraram, dominaram a mente, começou pela mente e depois dominou toda a vida. A batalha começou na mente e a pessoa não se posicionou, ela não estava preparada espiritualmente. O resultado de uma depressão é batalhas espirituais da mente que você não conseguiu vencer porque você estava com brechas, estava com legalidades, não estava buscando a Deus da forma que era para estar. Você não conseguiu vencer esta batalha espiritual. Da mesma forma, uma pessoa que se torna esquizofrênica, uma batalha espiritual que ela tinha que enfrentar por causa de traumas da sua vida passada e ela não estava preparada espiritualmente, estava com brechas, estava com portas abertas para os demônios e assim esses espíritos entraram em suas vidas. E como se libertar desses espíritos? A pessoa precisa lutar contra esse sentimento, contra esses pensamentos que o diabo tem lançado sobre a vida dela, esse sentimento que Satanás implantou no coração dela. Ela tem que lutar contra isso, mas dizendo espiritualmente. Então essa pessoa, para se libertar, ela precisa jejuar, ela precisa buscar a Deus, ela precisa fazer campanha de jejum, ela precisa se preparar espiritualmente, ela precisa fechar as brechas, santificar a sua vida e aquele espírito vai sair da vida dela. E uma pessoa que tem esquizofrenia é um lado mais difícil porque é um espírito mais terrível que atua na mente. Diferente da pessoa que tem depressão, ela ainda tem um controle. Ela sabe, ela consegue jejuar, ela consegue orar, mas existem pessoas que têm esquizofrenia que não vão conseguir manusear isso de uma forma correta. Então ela precisa de um líder espiritual, ela precisa de uma ajuda espiritual, de alguém que possa auxiliar na sua libertação. Se esse vídeo edificou sua vida, deixa seu like, que Deus abençoe.